Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o sujeito simples e o sujeito composto. O sujeito é um termo essencial na oração, sendo definido como o ser sobre o qual se faz uma declaração. No entanto, existem algumas características que fazem com que ele receba diferentes classificações, tais como simples e composto. O sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo, ou seja, quando o verbo se refere a uma só palavra. Por exemplo, Pedro viajou. O verbo se refere a um substantivo próprio, apenas um, Pedro. Nós aprendemos o alfabeto. O verbo se refere a um pronome, que é o nós, apenas um. Os três construíram o projeto. O verbo se refere a um numeral. 3. Então, está falando apenas de um numeral. Agora, o composto é aquele que possui mais de um núcleo. Por exemplo, pai e filho viajaram juntos. O verbo se refere a dois substantivos, pai e filho. E aqui estava no simples Pedro, um. E aqui dois, pai e filho. Viajamos, ele e eu. O verbo refere-se a mais de um pronome. Ele e eu. Dois pronomes. Chegaram 6 ou 7 clientes. O verbo se refere a mais de um numeral. O numeral 6 e o numeral 7. Então, aqui é composto. E quando é apenas um, é simples. Aqui tem algumas atividades, é para vocês circularem o sujeito e classificar ele, se é simples ou composto. Não esqueçam que todo o conteúdo e toda atividade tem que ser copiada no caderno. Até mais!